pessoal, tudo bem? Bom, aula passada a gente falou um pouquinho sobre o plano inclinado, mas eu vim aqui para explicar melhor esse plano inclinado, né? Para que vocês não tenham dúvidas sobre ele. O plano inclinado, a gente começa a estudar ele sem atrito, porque a força de atrito a gente não estudou ainda. Então, é uma rampa com uma caixa em cima. Isso é um plano inclinado. Um plano que está inclinado, é uma rampa. Essa rampa, quando eu coloco uma caixa em cima, ela vai ter as duas forças que a gente já estudou, peso e normal. Se eu colocar um eixo x e y aqui, ó, eu vou perceber que esse peso, ele tá fora do eixo, né? Ele não tá retinho com a normal, nem x e nem y. Então, esse peso, ele vai precisar ser decomposto em x e y. Aqui nessa animação de baixo, ela mostra claramente por que a gente vai ter que passar esse ângulo para cá. Ó, esse ângulo alfa, ele é o mesmo de abertura da rampa, porque esse triângulo aqui, ó, ele tem a mesma abertura que esse aqui. Então, se for medido bonitinho, se você desenhar numa escala onde você tem os tamanhos certos, você percebe que o ângulo de inclinação entre P e PY é o mesmo da inclinação da rampa. Então, o PY vai ser sempre P cosseno θ, com ângulo. E o PX sempre P seno θ, ok? Lembrando que aqui todas as imagens mostram a mesma coisa, mas que a gente vai ter aqui algumas denominações diferentes para aquilo que a gente vai trabalhar. Eu vou dizer para vocês que a normal é sempre PY, né? Ou ela vai ser igual a PY, é a força que está contrária a ela aqui. E o PX é a força que puxa essa caixa para baixo. Se você deixar uma caixa numa rampa, ela vai escorregar. Que força que faz ela escorregar? Ah, é o peso. Mas não é a força-peso completa. É só o PX. É a parte da força, né, que vai fazer com que ela escorregue. Outra parte da força-peso vai fazer com que ela não voe, né, ela continue presa no plano, que seria aquela que vai anular a normal, ok? O plano inclinado, a gente vai trabalhar aqui nesse caso sempre com atrito, com uma força a mais, que a gente ainda não estudou, tá? Essa força a mais, que eu pus um F aqui, vai ser a força de atrito, que chama FAT também, né? Força de atrito, em que ela, quando não há movimento, vai se igualar a PX, que é essa força que vai puxar para baixo, ok? Importante, vamos falar das forças de contato. Força de contato, como o próprio nome diz, né, são aquelas que têm contato, que encostam, ok? Quais são as forças que a gente tem? Atrito, normal, força de tração. A gente tem algumas forças aí que são forças de contato, tá? A gente vai ter aí um contato entre o fio, a barra, aquilo que você empurra também, os corpos vai ter uma força de contato. Muito importante aqui vai ser trabalhar com os bloquinhos, tá? Então, aqui a gente tem dois blocos, A e B. Quando você empurra com uma força F, o A pega essa força e empurra o B, tá? Então, o A usa parte dessa força, a outra parte, ele empurra o B. Então, ele faz uma força em B, né? O B, por sua vez, por ação e reação, devolve essa força para A. Essa força aqui, a ação e reação, tem o mesmo valor. Mas quando eu for calcular a aceleração desses blocos, eu tenho que lembrar que força é massa vezes aceleração, né? E isso aqui, se os dois blocos não se desencostam, porque não vai ter nenhuma separação entre eles, a gente vai dizer que esses blocos têm a mesma aceleração. E eles têm a mesma aceleração, por quê? Porque se o A for mais rápido que o B, ele passa por cima. Se o A for mais devagar que o B vai embora e o A fica. O que não acontece, né? Então, a gente vai trabalhar os dois blocos como se fosse um só. Força resultante é MA mais MB vezes aceleração. Então, a gente soma as massas para calcular essa aceleração como se fosse um corpo só. Ok? Mas espera aí, existe também aquele FAB que eles podem pedir para a gente calcular. E se alguém pedir para calcular, calcula o FAB, a gente vai ter que calcular essa força, né, AB, como sendo a força que A faz em B. Aqui, novamente, força de A em B, a gente vai ter aqui a aceleração sendo calculada
pela soma das massas, né? Mas quando eu tiver que calcular essa forcinha de A em B ou de B em A, eu vou precisar separar os blocos. Então, a gente separa. Eu vou analisar só o bloco A ou só o bloco B. Olha aqui, ó, só o bloco A. Só o bloco A, peso e normal são iguais, então cancela. Essa linha aqui é a linha que vai cancelar. Agora, o que a gente tem aqui? Eu tenho uma força que empurra A e A empurra B. Então, eu tenho uma força F que ajuda esse A a andar e uma força de B em A que atrapalha o A a andar. Então, o A quer andar, a força F ajuda e o B atrapalha. Então, vai ficar quem ajuda menos quem atrapalha, F menos FBA, igual a massa de A, porque eu estou só olhando para o bloco A, esquece o B, vezes a aceleração. Então, eu estou aqui montando as fórmulas para quando eu tiver os blocos em contato e eu precisar calcular qual é a força dentro deles, né? Então, eu vou, entre eles, no caso. Então, aqui eu vou achar o FBA. Ok, legal. Então, se eu já achei a aceleração, eu já sei o F, eu jogo o F aqui. Esse aqui é meu X, o MA eu sei e o A eu sei. Beleza, fechou. Mas eu também posso fazer isso pelo B. E pelo B acaba sendo mais fácil. Por quê? Porque o B, se vocês contarem aqui, o bloco B tem menos forças, né? Normal corta com peso, a única força que o B tem é o que ele recebe de A. E por ação e reação, força AB é igual a força BA. Então, eu posso simplesmente dizer que a força é a massa de B vezes a aceleração. Então, eu posso direto jogar no F igual a MA. Só que onde esse M é a massa de B, para eu achar a força que B recebe. Então, o A, ele pega parte da força, usa para acelerar e o resto ele joga para B. E aí o B recebe essa força e vai acelerar sozinho, ok? E aí, a gente vai falar ainda nessa aula de força centrípeta, né? Falei muito pouco de força centrípeta quando a gente falou de aceleração centrípeta. Mas a força centrípeta, ela é, por natureza, uma resultante. Então, não existe assim, a força centrípeta é uma força que alguém faz. Não. A força centrípeta é quando você soma todas as forças do sistema e o resultado dá centrípeta, ou seja, aponta para o centro. Quando a força resultante aponta para o centro, a gente chama ela de centrípeta. Mesmo que ela seja uma força-peso, uma força gravitacional. Então, por exemplo, aqui no sistema solar, né? A Terra está girando aqui em torno do Sol. Existe uma força de atração da Terra que vai fazer sempre apontar para o centro desse movimento, ok? Então, essa força gravitacional de atração da Terra é uma força centrípeta, porque faz girar, porque aponta para o centro. Olha aqui nesse outro pêndulo, né? O pêndulo está girando. Ele tem uma força de tração, que é a força do fio, a gente vai entrar em tração depois, e tem a força peso para baixo. Mas se ele está fazendo esse movimento, a força resultante dele é essa centrípeta. E se eu somar esses dois vetores, né, pega o peso e começa aqui, ó, bundinha com cabecinha, você coloca o peso aqui, você vai ver que a soma dos vetores vai dar exatamente na centrípeta. Se a soma dos vetores, seja ele tração, peso, atrito, normal, dá sempre para o meio, é porque ela é uma resultante centrípeta, ok? Aqui nesse caso, eu tenho um cara aí tentando fazer um looping, né? A gente vai lembrar que a fórmula da força centrípeta, força é massa vezes aceleração. A aceleração centrípeta é V quadrado sobre R, né? Isso aqui é muito importante. E a gente vai ter uma formulazinha, tá até meio apagada, mas V é igual a raiz de RG. Isso aqui é para calcular a menor velocidade possível ou a menor velocidade necessária para que esse cara faça o looping sem cair. Então, percebam que ele vai cair, mas ele já está aqui, ó, quando ele cai. Ele fez o looping inteiro. Se ele fez o looping inteiro, ele entrou nesse looping com essa velocidade mínima. A velocidade mínima do looping é calculada por raiz de RG. R é o raio do looping e G é a gravidade. Então, percebam que tanto faz se ele é magrinho, gordinho, não tem peso aqui, não tem massa. A velocidade do looping é uma velocidade ligada ao raio desse looping. Então, quanto maior for o raio, mais velocidade eu tenho que entrar, ok? Então, quanto menor for o looping, mais fácil você consegue fazê-lo sem cair. E aqui, para a gente usar nas lombadas e nas valetas, né, nas depressões, nas sobrelevações, nas
a gente vai ter que trabalhar com o quê? Também é uma curva. O carro tá andando. Se ele vai passar numa valeta aqui, ó, uma depressão, ele tem uma força centrípeta, porque ele vai fazer, ó, um movimento que é circular. Se ele vai fazer esse movimento circular, quais são as forças que eu tenho nesse carro? Normal para cima e peso para baixo. Então, se eu tenho peso e a normal, a força centrípeta, ela vai ser o quê? Quem ajuda menos quem atrapalha. Então, nesse caso, vai ser a normal menos o peso. Porque quem puxa para cima é a resultante. Se você não tiver uma força centrípeta, você não consegue subir. Você tem que ter uma força que tem uma resultante para o centro da curva, para você terminar de fazer essa curva aqui. Então, essa curva, essa depressão, vai ter que ter uma força centrípeta. E para essa força centrípeta ser resultante, eu preciso que a normal seja maior que a força-peso. Então, quando a gente passa numa depressão ou num buraco, numa valeta, né? E a gente passa com tudo e sente até a barriguinha gelar, significa o quê? Que a sua força normal está maior que o peso, né? Então, a gente vai falar que a maior força é a força normal. E existe também uma sensação que é quando a normal é muito pequena, que é no caso da lombada, né? Quando eu estou em cima da lombada, a curva agora está para baixo. Então, a força centrípeta agora está para baixo. E eu preciso que essa força centrípeta seja resultante para eu poder fazer a curva, né? Senão ele sai aqui voando em linha reta. Então, para ele continuar na curva, ele tem que ter uma resultante centrípeta. Essa força resultante, nesse caso, vai ser o peso menos a normal. Quem ajuda menos quem atrapalha. Porque aqui o peso é maior que a normal. O peso tem que ser maior que a normal. Então, quando a gente passa, às vezes, uma lombada, né, bem chegando no topo de uma subidona, a gente sente também aquele frio na barriga. Aquela sensação, a gente fala que é a sensação da normal menor que o peso, né? Então, é uma normal que vai quase a zero. Porque a única força que a gente tem é a centrípeta. A gente sente muito essas variações de força, pessoal, nas montanhas-russas e nos parques de diversões. Então, dependendo do parque de diversão que a gente está, a gente percebe, né, que a gente tem umas montanhas-russas que tem essas descidas, subidas, e aí você vai sentindo os friozinhos na barriga. Parece até que a gente voa. Mas a gente não voa não, tá, gente? Ah, mas eu até saí do carrinho. Na verdade, é uma sensação de sair do carrinho. Você não saiu do carrinho. Se vocês tentarem colocar a mão entre a perna de vocês e o banco, vocês vão perceber que a maioria das vezes vocês não saíram do carrinho, tá? A não ser que você seja muito magrinho, muito levinho e que a trava esteja frouxa, o que não é recomendado em nenhum brinquedo, ok? Para encerrar a força centrípeta, a gente vai falar do globo da morte. O que é o globo da morte? O globo da morte é quando aquelas motos, elas entram naquele globo, né, que parece um looping, só que ele é em 3D, e aí essa moto fica girando. Geralmente acontece em circo, né? Ela fica girando e anda para todos os lados. E aí a gente vai ter que analisar isso também. Porque se o globo da morte tem um centro, né, de curvatura, ela tem um raio, ele vai ter uma força centrípeta para você conseguir fazer esse looping. Então, quando eu estou lá em cima, isso aqui é diferente. Ó. A força centrípeta ela vai ser a soma. O peso mais a normal, porque a normal é contra a superfície. Então, a normal lá em cima é para baixo. O peso também é para baixo. Então, a centrípeta é a soma, ó, peso mais normal. Quando eu estou no ponto mais baixo, a minha força centrípeta, ela vai ser a subtração, normal menos o peso. Ok? Então, eu vou ter que subtrair o peso, porque o peso está me atrapalhando aí para cima. Agora, aqui, tanto o peso quanto a normal me ajuda a ir para baixo. Tudo ajuda para baixo, né? O pessoal fala que para baixo sempre ajuda, é porque a gravidade vai ajudar a gente a ir para baixo mesmo, ok? Nas laterais, a gente tem uma força de atrito, que é o que segura essa moto e para ela não cair. A força centrípeta é dada só pela força normal que a parede do globo da morte vai fazer contra aqui a moto, beleza?